Como é que faz escopo técnico? Foi demais, né, galera? Não, pode manter, que é minha revolta junto com o time de compras. Ter que escutar esse tipo de pergunta. Quantas vezes vocês já escutaram esse tipo de pergunta, né, pessoal? De como é que faz o bendito do escopo técnico. Essa falta de clareza no escopo técnico, ela gera um monte de problemas no dia a dia do departamento de compras. Desde atraso nos projetos, contratação, né, que pode acontecer de maneira errada. São vários os fatores, né? Posso lembrar de vários aqui, citar para vocês, né? Conflito entre as áreas, custos, né, desnecessários, a própria perda do tempo, né, do seu time. Então são vários pontos que essa simples pergunta pode levar, né, pode acarretar no dia a dia de compras ali. Mas existe uma solução, pessoal. A gente sabe que existe uma solução e essa solução ela não está relacionada somente, né, a questões técnicas, mas são questões práticas que podem ser aplicadas aí no dia a dia do departamento de compras. Olá, pessoal, eu sou o Wellington Moscon, cofundador da GoEpic, uma plataforma focada em processos de compras, com vários templates, né, muitas coisas ali já prontas para uso, para você ter aquele quick win, né, começar com tudo, já com alta performance. Se você tiver interesse, se você se interessou, né, no que a gente apresentou, clique em www.goepic.com.br, acesse o nosso site e conheça mais, né, sobre o nosso produto. Gente, é muito comum o setor de compras ficar sobrecarregado com essas perguntas, né? Eu falei de uma só, né, de como fazer um escopo técnico, mas são várias perguntas realizadas diretamente para o time de compras que poderiam ser facilmente sanadas, né, com uma estrutura adequada para os compradores ou para os requisitantes, né, de compras. Então, essas perguntas acabam sobrecarregando o time de compras, que é constantemente cobrado por performance, né? Por performance, prazo, tem que ser para ontem. Então, frasezinhas aí que vocês estão acostumados a escutar no dia a dia, né, de vocês. Mas com a ferramenta adequada, pessoal, e com os passos que não dependem também só de ferramenta, que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, essa realidade ela pode ser mudada, sim, para muito melhor, inclusive com o uso, né, e aplicação de inteligência artificial, que é o que a Webp vem fazendo em escala para vários clientes hoje. Essa realidade ela pode ser totalmente transformada. Aí a gente pode criar, né, inclusive uma base de conhecimento via IA, né, com respostas inteligentes para justamente sanar e auxiliar, né, nas dúvidas ali todo o time, toda a equipe que fizer acesso, né, à ferramenta. E claro, né, gente, tirar do ombro ali, né, de compras que já carrega muita coisa, esse tipo de demanda, né, que não agrega para o time de compras de fato. Então existem maneiras, de fato a gente criar padronizações, templates, que podem ser depois automatizados por inteligência artificial, para justamente, né, auxiliar o time de compras, e com isso o seu time ganha muito, né, ele vai reduzir tempo, né, esse tempo de resposta, não só reduzir o tempo de resposta, mas ele vai ganhar tempo, porque ele deixa de responder. E claro, né, pessoal, deixo de ter erros, né, que a gente chama ali de erros humanos, né, ao longo do processo, porque como vocês bem sabem, eu produzi um escopo técnico que não está adequado, né, com o que de fato o meu cliente precisa, vai gerar uma infinidade de problemas depois, né. A gente está falando aqui só de tempo, né, de aumentar o tempo do time de compras, reduzir, né, o acesso ao time de compras ali desnecessário, mas o fato de eu escrever um escopo técnico, né, que não é detalhado, um escopo técnico que ele é falho em alguns pontos, isso vai acarretar um problema para a cadeia como um todo, né? A gente está falando de fornecedores e clientes aí que vão estar envolvidos, né, no mínimo, né, no fluxo de vocês, aí, quando a gente fala de ponta a ponta, né, de garantir um fluxo fluido. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá, com esses pontos. E, claro, garantir esse alinhamento, né, ao longo de todo o fluxo, essa gestão, inclusive, é fundamental, né, para o sucesso de um escopo técnico e de uma requisição de compras bem realizada. Tem alguns pontos que eu quero compartilhar com vocês. Primeiramente, o que está relacionado ao mapeamento, tá, pessoal? Então, mapear as necessidades específicas do setor é fundamental. O que pode acontecer é que você não tenha alguém, né, no time com certa experiência para aquele tipo de contratação. Então, como que vai fazer o mapeamento, né? Ele vai falar, pode falar com o usuário, né, com a área que justamente está demandando aquela compra, mas se a própria área não tiver clareza de como explicar,
de novo, vai ser um problema que ele vai gerando outros problemas, né? Vira a famosa bola de neve ali. E essa batata quente vai cair no colo de compras, tá? Porque no final de contas, quem vai fazer essa requisição e que achava, né, que a requisição estava completa é o time de compras. E aí, se tiver problema depois na entrega, é porque a especificação não foi adequada. Essa especificação ela pode inclusive ser terceirizada diretamente, né, para quem está requisitando. Então, não é o time de compras que vai fazer, é de fato a área contratante. E aí a gente pode ver, inclusive, o aumento dessa dificuldade, né, em criar uma especificação técnica acontecendo, o que é normal, né, porque a área que está contratando raramente sabe, né, a não ser que seja um produto muito específico, né, com características técnicas para aquela área. Mas se a gente falar de serviço, vou contratar uma ferramenta de planilha, vou contratar A ou a B, material de escritório, qual que é o melhor para o fim, né, que eu necessito aqui, ou para o objetivo que eu quero atingir. Então, o time não vai ter, de fato, esse mapeamento claro, né, e essa clareza, inclusive, do que eu preciso contratar para atender, né, o desafio que eu tenho. E é aí, pessoal, que entra uma plataforma, né, de digitalização. Vamos lá. E é aí, pessoal, que entra uma plataforma focada em processos, né, com inteligência artificial. Então ela vai permitir que esse mapeamento do que tem que ser preenchido já esteja lá de maneira estruturada. É nesse ponto exato que as plataformas, né, digitais, como a GoEpic, por exemplo, trazem um ganho muito grande para o dia a dia do time de compras. O mapeamento que eu acabei de comentar com vocês, pessoal, ele pode ser feito diretamente na plataforma. E aí eu tenho que, eu garanto justamente que esses padrões, né, do que eu já tinha, a forma como foi feita, um histórico, né, de escopos técnicos realizados de maneira histórica, sejam alimentados na ferramenta. E aí entra a IA generativa, né, a inteligência artificial generativa, fazendo uso de todo esse histórico que vocês têm e chegando em um modelo que de fato é o modelo ideal, tá, para um escopo técnico de um determinado serviço. Posso estar direcionando isso para um fornecedor específico de alguma forma, ou seja, eu posso granularizar isso da maneira que eu quiser, porque esse dado já está lá, essa inteligência já está na ferramenta também. E a IA entra como? Ela entra permitindo que o comprador muitas vezes digite 2 ou 3 palavras, né, do que de fato ele está querendo comprar, e ela vai trazer de fato insights de como escrever, né, ou até desenhar da melhor maneira possível esse escopo técnico. É uma força gigante, tá, para o time de vendas ali, independente do nível, né, de especialização que a pessoa que está comprando tenha, o nível de entendimento que ela tenha daquele escopo, né, ou do que ela de fato vai fazer, né, a aquisição, né, dessa compra, seja um serviço, um material e assim por diante, mas a IA entra como algo decisivo para fazer com que vocês tenham aumento de performance, para fazer com que vocês tenham um escopo técnico claro que esse fornecedor vai entender depois. E, logicamente, ela entra preenchendo, inclusive, esse escopo técnico para vocês, né? Gente, melhor que isso, não sei. Né? Se vocês tiverem alguma alternativa melhor ainda do que essa, depois vocês compartilham comigo aí. Pode comentar. E, pessoal... tá. Onde é que eu vou fazer? Encerração, encerramento. E se você tem a ferramenta que já tem esse mapeamento, tem os padrões, gera o escopo técnico para você, basicamente o que você precisa, né, para finalizar esse ciclo é da centralização desses dados. De novo, né, tô falando bastante da plataforma, né, da GoEpic, porque de fato ela tem essa robustez, então é uma plataforma all-in-one. Ela garante a centralização. Se eu tiver que mandar parte desse dado, vou mandar a requisição para o fornecedor, ele vai ter que preencher isso de maneira externa. A comunicação acontecendo de maneira automatizada com ele. Se tiver que corrigir o escopo técnico, né, em tempo real, ele vai ter um canal de comunicação ali para tirar essa dúvida com vocês, de maneira prática. E o canal pode ser muitas vezes a própria IA. Porque a pergunta que ele vai fazer ali, né, você quis dizer isso, que a gente vê no Google, né, inclusive, você quis dizer, ou seja, você não disse, né, o que ele precisava saber. Ele vai preencher essa dúvida, a IA vai entender o contexto do que ele está perguntando, e já pode, inclusive, né, pedir para ele para trazer mais dados específicos sobre o que ele mesmo perguntou. Ou ela já traz um contexto, né, adicional para poder ajudar esse fornecedor na compreensão, né, do que você está pedindo. Pessoal, com tudo isso posto, o que eu quero deixar de mensagem clara aqui para vocês é que a falta de clareza no escopo técnico não precisa mais ser um problema no dia a dia do teu time. Então, acesse www.goepic.com.br para saber mais. Entre em contato com a gente
Agenda uma reunião que a gente vai poder trazer, inclusive, cases específicos de como a gente vem resolvendo isso no mercado. Fica essa dica final aí para vocês, pessoal. Espero ter contribuído, né, com essas visões e insights aí que dizem respeito, né, à IA generativa, como ela pode ser aplicada, como a centralização de dados pode fazer diferença no dia a dia de vocês e como o escopo técnico, claro, vai influenciar no sucesso e nos indicadores ali de compras. Muito obrigado e a gente se vê na próxima.